A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Quem estava aqui ontem? Ontem. Eita, coisa boa. Quem está aqui hoje, mas não estava ontem? Coisa boa também, que bom que você está aqui. Bom, ontem nós falamos de uma forma individual. E era necessário, já que nós estamos tratando sobre família, entender que a família ela é formada por seus membros. E cada membro nessa família, assim como os membros do corpo de Cristo, tem as suas particularidades e a sua importância. E aí eu discorri, estou fazendo um breve resumo, porque vai ser introdutório para o que nós vamos conversar nessa noite, sobre o fato de que muitos de nós não conhecemos a nossa identidade. E nós tratamos aqui sobre 7 afirmações acerca da nossa identidade, entre elas a mais importante: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Falamos sobre o fato de você ser homem ou de você ser mulher. Falamos sobre o fato de que você tem um propósito. E os demais você vai encontrar aí no YouTube da PIB de Serra Talhada. Mas hoje eu quero falar sobre o que acontece quando essas duas pessoas, com as suas identidades definidas, às vezes não, se encontram. E é aí que nasce a família, é quando dois indivíduos decidem se encontrar. Ontem ainda eu falei que em parte da sua identidade é que você é um propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus decide lhe criar. Deus decide trazer o homem e a mulher à existência, conforme sua imagem, conforme a sua semelhança. Um pouco mais à frente, vamos entrar aqui agora, Deus dá uma ordem para esses seres humanos: crescei e multiplicai. Deus diz: forme uma família. Toda formação, toda construção precisa de uma base, de um alicerce. E eu queria tratar justamente sobre isso. Ontem nós tratamos sobre a individualidade dos seres da família, agora sobre a formação da família. E no próximo culto eu vou tratar sobre a provisão de Deus para a família. Abra comigo, por gentileza, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Enquanto você está abrindo junto comigo, como o pastor falou, essa primeira canção que nós cantamos, as duas que nós cantamos ontem, são canções autorais. Você pode ouvir nas plataformas digitais, iTunes, Spotify, Deezer, e todas as vezes que você escuta essas músicas do Conexão ID nas plataformas digitais, você nos ajuda também a ganhar alguns centavozinhos aí para o nosso ministério. No YouTube também. Ontem eu até brinquei, vou repetir porque tem gente nova. Se você escutou as nossas músicas e não gostou, não tem problema, você baixa o volume e deixa tocando, que a gente ganha do mesmo jeito, tá? Mas não deixa de tocar por causa disso. Quem encontrou, diga eu. Quem não encontrou, diga eu estou faltando muito à escola dominical, né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E o que é que aconteceu? Nada. Ela não caiu. E por quê? Porque ela foi edificada sobre Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é comparado a um insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E olha que interessante, os intempéries que Jesus fala, não são diferentes do primeiro, são idênticos. Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela desabou, sendo grande a sua queda ou a sua ruína. Pai, obrigado pela tua palavra, eu concordo com a oração do teu filho. Fala conosco nessa noite, nós precisamos te ouvir, Pai, em nome de Jesus, amém. É interessante notar que as mesmas circunstâncias podem ter efeitos diferentes sobre cada indivíduo. Já parou para pensar nisso no texto? A chuva era a mesma, o vento era o mesmo, a tempestade era a mesma, eram as mesmas circunstâncias, mas sobre o primeiro indivíduo não houve efeito devastador. Sobre o segundo indivíduo foi grande a sua ruína. Não foi uma mera ruína, foi grande a sua ruína.
E tudo está no fato de ser a base bem alicerçada ou não. Tem gente que bateu o martelo e disse: casamento não dá certo. A gente está acompanhando um casal querido lá em uma das igrejas que eu pastorei. Eu vou falar assim para não dar muito na telha. E ele está doido para casar, mas ela disse: eu não quero casar. Minha avó se casou, deu em divórcio. Minha mãe se casou, deu em divórcio. Tá bom demais a gente junto, para que mexer em time que está ganhando? Ela colocou na cabeça que o problema é a chuva, o problema é o vento, o problema é a tempestade. Mas o problema não é nada disso. O problema é o alicerce com que esse relacionamento vai ser trabalhado. Quem está aqui com a namorada, tá? Segura na mão da namorada e levanta assim para eu conhecer. Se tem casal de namorado aqui. Olha, tem um casal bonitinho, como diz aqui no Pernambuco. Quem está aqui com a noiva ou com o noivo, levanta a mão e faz assim. Levanta a mão e faz assim. Noiva ou noivo? Se você está noivo ou noiva. Hã? Ninguém? Ô Senhor, tem um ali, mas a noiva não está, é isso? Está na salinha, glória a Deus. Pelo menos sabe onde ela está, louvado seja Deus. Casado, se você está casado aqui, levanta a mão aí da varoa ou do varão. Ok. Aê, glória a Deus. Quem está no Salmo 40 há um tempão, no Vale do Encalhamento, levanta a mão aí. Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão. Ok. Olha aí, irmãs, olhem para os homens que levantaram, olhem para as mulheres que levantaram. E as mulheres que levantaram, olhem para os homens que levantaram, tá? Fique escolhendo muito não, pelo amor de Deus, senão você vai ficar aí, né? Talvez você esteja aí esperando Tom Cruise se converter, né? Você está aí esperando Demi Moore se converter. Para com isso aí, minha gente, né? Para de exigir demais. Mas qualquer relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento, amizade, negócios, só vai dar certo se tiver bem fundamentado. É a base que vai determinar a permanência da estrutura. Não tem a ver com as circunstâncias. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa, por isso o nosso casamento acabou. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa, por isso o nosso namoro acabou. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa, por isso que o noivado acabou. Talvez não seja o que aconteceu, seja onde você alicerçou o seu relacionamento. Essa é a questão. Deixa eu ajudar você a compreender melhor. Eu não tenho aqui a prepotência de ensinar nada novo para você. Eu sei que o pastor Mauro faz um bom trabalho aqui. A gente vai no máximo relembrar algumas coisas aqui. Jesus diz assim, lá no finalzinho, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras. Se você for, por exemplo, um pouquinho mais para frente, lá para Lucas capítulo 6, lá para Lucas capítulo 6, o versículo 46, no 47, ele vai dizer a mesma coisa. O doutor Lucas, o médico Lucas, ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem que ele é semelhante. É semelhante a um homem que edifica a sua casa, cavou. Aí Lucas, ele é médico. Lucas, ele não diz só o resultado, ele fala do processo, como que aconteceu. Lucas, ele presta atenção nos detalhes das palavras de Jesus. Embora ele não tenha sido uma testemunha ocular, mas ele fez perguntas a quem foi. Então Lucas diz: peraí, ele só falou disso, edificou. Ah, eu ouvi que edificou sobre a rocha. Lucas disse: não tá bom, eu acho que Jesus não falou só isso. Ele foi perguntar para outro. Lucas era um historiador, era um médico. Se tu tem alguma coisa mais a acrescentar? Eu lembro, Lucas, que ele falou sobre cavar. Aí opa, um detalhe aqui que Mateus não colocou. Lucas coloca mais detalhe, ele diz: ele cavou, abriu uma cova profunda, lançou o alicerce sobre aquela rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque foi bem construída. Vocês perceberam nessas imagens aqui dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul? Um monte de casinha foi levada e um monte de prédio em pé. Para construir um arranha-céu, para construir um prédio, ele tem que encontrar uma coisa que, como cavador de poço, eu sei, chama-se leito de rocha. Enquanto ele não encontra o leito da rocha, ele não pode subir um arranha-céu.
Isso é um padrão, é uma regra da arquitetura. As únicas exceções são em terrenos como Dubai, por exemplo, em que eles usam uma espécie de estaca de atrito. A estaca tem que ser extremamente comprida, porque como não é fácil encontrar o leito da rocha, mas aquele atrito impede de afundar. E basicamente quando você pega um cabo de vassoura, um cano, e tenta empurrar na areia, até um certo ponto você consegue empurrar, mas depois de muito tentar você não consegue mais. E o alicerce é bem feito porque foi profundo. A profundidade também tem o mesmo poder da rocha. Duas coisas que Deus quer que você tenha na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas decisões emocionais: profundidade e rocha. Nem só um, nem só outro. Tem muita gente com relacionamento superficial. Grande parte culpa da bexiga dos dorama aí. Bexiga é palavrão? Eu descobri ontem que eu chamei um palavrão aqui culturalmente. Foi? Eu não sabia, é cultural, né? Tem coisa que na Paraíba pode, em Pernambuco não pode. Aí lá eu não sou um pecador, aqui eu sou. Choque cultural, mas bexiga é palavrão? Se for, me perdoe aí, tá? Vai me desculpando. Choque cultural. Mas eu não sei porque mulinga é palavrão. Gente, eu sou nordestino, agora eu vou ter que perguntar. Porque mulinga, os dorama pintaram uma ideia de relacionamento. Não vou falar contra o dorama, calma, calma. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não é assim que a vida funciona. Não, não é. Não é, minha gente. Ninguém fica assim, né? Bom dia, meu amor. Não, não é assim. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica de pé, meu amor. Shelly, fica de pé. Está toda dorameira. Olha a roupa de dorama dela. Essa não é a mulher com quem eu casei. Eu não sou o homem com quem ela casou. Porque quando nós casamos, eu tinha 21 anos de idade. Ela abusou de mim quando eu tinha 21. Ela tinha 23. Ela ama quando eu conto essa história. Aí, a minha mente era outra. Nós éramos superficiais. Eu era um jovem com alguns ideais. Até mesmo o pastor que eu fui aos 21 não é o pastor que eu sou hoje. Um dia eu fui pregar numa igreja lá em Recife. Aí antes do culto era daquelas igrejas que botava trechinhos do pregador. Botaram um trecho de uma pregação minha. Eu fico, tira isso pelo amor de Deus. Tinha nada a ver com quem eu sou hoje. Você tinha que ver, eu só tinha pescoço. Para mim, se eu não usasse um paletó e uma gravata, eu estava do inferno para dentro. Andava com aquela Bíblia assim. Como é que eu evangelizava? Bom dia, paz do Senhor. Eu posso trazer uma palavra da parte de Deus para você? Porque quem é de Deus ouve a palavra, quem não é, não ouve. Eu não tinha aquele relacionamento verdadeiro. Então, a pessoa com quem a Shelly casou não é a pessoa que eu sou hoje. A pessoa com quem eu casei não é a pessoa que ela é hoje. Mas a única razão pela qual nós ainda estamos casados é porque nós escolhemos um bom alicerce. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então, eu queria dar para vocês alguns fundamentos para você formar uma família e um relacionamento saudável. O primeiro fundamento é o amor. E você vai perceber que o amor não tem nada a ver com dorama. Olha, por exemplo, hoje eu vou precisar da ajuda é a menina ou o menino do Data Show hoje? É um menino. Vamos ver se tu é melhor aí no gatilho. Cantares 8:7, vai. Cantares 8:7. Yeah! As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios, bora lá, varão, a levá-lo na correnteza. Continua. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa, vai lá, para adquirir o amor seria totalmente desprezado. Mas volta um pouquinho. É tão linda essa poesia, né? Lindo demais. Coisa linda. Mas olha só, o amor está sempre associado a muitas águas, a correnteza. Você percebe que o amor não tem essa característica emocional, mas uma característica de resistência.
As muitas águas não podem arrastá-lo, não podem afogá-lo, não podem destruí-lo. Por que a Bíblia fala sobre isso quando está falando de amor? Porque ele sabe que quando você decide amar, amar é uma decisão, não é um sentimento. Você vai ser lançado por todos os lados com correntezas, com intempéries, com tempestades. E se você não estiver edificado e fundamentado, a correnteza vai levar. Veja, por exemplo, Colossenses 5,14. A Bíblia fala do amor como uma aliança, como um elo, dependendo da sua tradução. Colossenses 5,14. Nele temos redenção, o perdão dos pecados. 3,14. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vê o 15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Ele fala de amor e de paz no mesmo significado. E ele fala de elo. Quem sabe o que é uma corrente, sabe o que é um elo. E ele diz que o único elo perfeito, elo é uma coisa que serve para deixar firme, é o amor. Porque ele sabe que vai ter o tempo todo alguma coisa tentando, e a única coisa que vai conseguir segurar o que está tentando quebrar vai ser o amor. É uma decisão. Amor é uma decisão que vem de quem fundamentou sua vida em Deus. Se você jogar lá no Google imagens, Pastor Jader, Shelly Medeiros, você só vai ver a gente assim, ó. Só foto bonita, pregando, cantando. Tem gente que acha que vida de pastor, de manhã a gente acorda e faz: bom dia, meu amor, a paz do Senhor. Vamos louvar um hino em gratidão pela dormida. Não. Tem nada a ver. Uma vez eu disse: Shelly, são 14 anos que tudo que eu falo tu corrige. Ela disse: 15. Você sabe o que é relacionamento? São duas pessoas com gostos totalmente diferentes convivendo junto. Tem tudo para dar errado um negócio desse. Se ela é romântica, se ela escolher o filme, me dá um tédio. Se eu escolher o filme, a bala comendo, o sangue voando e Shelly dormindo. Sabe? Não temos os mesmos gostos. Fala pelos cotovelos de manhã. De manhã era para ser proibido falar. Porque não sei o que. Fecha a porta. Ama tomar café de manhã, faz uma mesa linda. Eu nem apetite tenho de manhã. Às vezes eu sento só para ficar lá bebendo um café enquanto ela está lá, voradora, às 5, 7 da manhã. Pessoas totalmente diferentes. Queria morar colada com a minha sogra. Vê se não é um inimigo um negócio desse. Eu disse: vamos para o sertão, aleluia. Sente uma falta da família. Eu todo dia, ela tem que dizer: liga para tua mãe. Eu digo: eita, é mesmo, eu tenho mãe, deixa eu ligar aqui. Totalmente diferente. Deus não chamou você para casar com seu irmão gêmeo, mas para que um completasse o outro. Quando eu termino de pregar, um monte de gente: pastor, pregação foi uma bênção. A minha mulher é a única que fala a verdade para mim. Meu filho, você exagerou naquela hora, não precisava daquilo não. Você entende que sem ela eu ia achar que o tempo todo eu estou arrasando? Deus colocou ela na minha vida para baixar minha bola, eu não é? Isso funciona. Um dia desse a irmã falou: pastor, eu acompanho o senhor no Instagram, eu acho tão linda aquela sua mensagem, sabe? Não tem ela inteira não. Eu digo: tem não, irmão, aquela foi a única parte que prestou e eu postei. Para de comparar a tua vida com rede social. Às vezes a pessoa diz: nossa, esse pastor era para ser o pastor da minha igreja, olha como ele prega bem. Irmão, você nem sabe, talvez eu já preguei essa mesma pregação umas 300 vezes, em 200 igrejas diferentes. E quanto mais eu prego, melhor ela fica. Porque eu vou aprimorando alguma coisa. O teu pastor tem que estar aqui pregando 2 vezes no domingo, para o mesmo público e uma mensagem diferente.
A gente sempre valoriza o que é de fora. E vocês ficam dizendo assim: esse pregador que pregou hoje é uma bênção. As minhas ovelhas não acham isso de mim. De quando é que vai vir outro aqui pregar aqui, pastor? Aquele cabo era bom. A gente sempre valoriza o que é do outro. Eu tenho que concordar com uma coisa: antes das redes sociais nós éramos mais felizes, porque não havia o fator comparação. Por exemplo, eu cresci jogando bola de gude. Lá em João Pessoa é bola de gude, né? Aqui é o que? Bila. Jogando bila, arranhando o joelho lá no meio da rua. Aprendi a andar de bicicleta, numa bicicleta sem freio, numa ladeira, soltou e seja o que Deus quiser. Era uma maravilha. Mas hoje as crianças têm um aparelhozinho na mão que olha a vida do filho de Cristiano Ronaldo. O menino indo para a escola, escolhe se quer de Audi, de Ferrari, né? Mercedes. Aí o menino olha para a vida dele, não tem uma bicicleta na garagem, olha para a vida do Cristiano Ronaldo e diz: eu não sou feliz não. A vida desse menino é que é boa, a minha não é. Você fica aí, ó, nos doramas, na rede social da vida, tá lá o cara todo maquiado, de batom, de lápis, uma androginia triste. Acho que aquele caba nem fede, porque o homem tem que feder, pelo amor de Deus, de vez em quando a gente tem que feder. O cara chega fedido em casa, mas vai tomar um banho, meu filho, né? Pensei, não, aqueles cabas lá, eu não, e o pior, se botar uma peruca, eu não sei se é a mulher do dorama ou se é o homem do dorama. Eu fico na dúvida. Se é uma mulher de cabelo curto, é um menino, é quem, Shelly? Ah, sai daqui, tu tá atrapalhando meu dorama. Aí pega a vida daqueles camaradas lá, aí diz: olha que vida maravilhosa. Aí chega o seu lá, todo melado de graxa, e diz: isso não é vida não. Ó, um ogro. Só que às vezes, querido, tem uma frase que diz que a grama do vizinho é mais verde porque é de plástico. A realidade nos convida a ser grato pelo que temos e trabalhar naquilo que temos, num bom alicerce. Porque quem se compara está sendo injusto consigo mesmo e com aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque você está comparando a realidade com a ficção. A capa de revista não é aquilo. A foto do Instagram está cheia de filtro. Os filmes têm um roteiro para ser seguido, mas o roteiro da sua vida quem escreve é você. O alicerce quem escolhe é você, onde você quer alicerçar. As tempestades vão vir, mas se estiver bem fundamentado no amor verdadeiro. Olha o que é que Coríntios 13 diz: o amor tudo suporta. Mais uma vez associa o amor a suportar. Associa o amor a entender que uma aliança é um vínculo que não deve ser quebrado por qualquer motivo. Às vezes as pessoas vão fazer casamentos e a gente casa, se não der certo a gente separa. Já casa com a opção de se separar, não entendendo que é uma ordenança de Deus. E por que muitos casamentos fracassam? Porque começaram de forma superficial, comparativa, sem alicerçar na rocha que é Cristo. Uma segunda coisa que você precisa levar em conta para fundamentar bem seu casamento: fidelidade. Tem gente que é infiel em muitos aspectos, e tem gente que é infiel à esposa, é infiel ao marido, porque não consegue ser fiel a Deus. A fidelidade não é uma coisa que está associada apenas ao relacionamento afetivo, mas está associada a todos os princípios da vida do crente. Por exemplo, tem gente que é infiel no horário do culto, não consegue chegar na hora certa que o culto vai começar. Está alguém orando, chega atrapalhando. Tem gente que é infiel no dízimo, não consegue ser generoso. Às vezes ganha 10 mil reais, dá um dízimo de 100 conto. É infidelidade. Tem gente que é infiel a uma aliança de negócio. Tem gente que é infiel em coisas menores do que o casamento. Será que não vai ser infiel no casamento? Olha que coisa interessante falando de fidelidade. Davi era um homem que tinha várias concubinas. Você prega 1 Samuel, no capítulo 11, vai acontecer uma coisa interessante. A Bíblia diz que naquele dia, era primavera,
E era época em que os reis saíam para guerrear. Davi era o quê? Davi devia estar onde? Na guerra. Mas ele estava onde? No palácio. A Bíblia diz que Davi saiu lá no terraço, o povo na guerra, o pau comendo, sangue jorrando. Aí Davi está lá de bobeira e olha lá, o terraço do rei era alto, dava para ver o muro da vizinha. Ele vê uma mulher chamada Betseba tomando banho. Davi olhou e disse: ô Pitel. Olhou assim e falou: rapaz. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e foi tentado porque não estava vivendo o propósito que ele deveria estar vivendo naquele momento. Estamos falando de fidelidade agora, tá? Segundo ponto dessa mensagem. Aí Davi está lá. Diz a Bíblia, você conhece a história, que Davi se envolveu com Betseba, chegou até a ter um filho desse relacionamento, que depois foi levado. Passa um tempo depois, o profeta Natan diz: eu tenho que ter uma conversa séria com Davi. Capítulo 12. Natan chega e diz: Davi, deixa eu te contar uma história. Certo homem recebeu um visitante. E este homem tinha várias ovelhas, mas ele foi pegar a única ovelhinha que o seu colega tinha. Ele matou aquela ovelhinha para servir para o visitante. Talvez você não tenha prestado atenção. Quem é o homem que matou a ovelhinha da história? Davi. Quem é a ovelhinha? Betseba. Tem a ovelha, tem o rei, mas quem é esse visitante? E para que ele matou a ovelha? Não foi para ele, foi para o visitante. O capítulo 12 introduz um personagem que no capítulo 11 é invisível. Eu não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar. Toda infidelidade parte do pressuposto de que você quer alimentar um visitante indevido no seu relacionamento. Qualquer infidelidade é para alimentar a vontade desse visitante. Às vezes eu estou com a Sheila assim viajando, ou estou em casa assistindo um filme. Está rolando uma conversa legal, uma conversa bacana. Do nada muda, o clima fica tenso, do nada. Eu digo: rapaz, eu acho que o visitante está por aí. Isso acontece, é rotineiro. Aí você vai ficando na sua, vai deixando o clima ficar mais clima, e aí a coisa volta ao normal. De vez em quando você vai receber essa visita aí, de alguém que vai te dar algumas sugestões, algumas palavras que você não deveria falar, algumas atitudes que você não deveria tomar. E essas sugestões e essas visitas vai vir justamente para satisfazer o desejo do visitante, mas quem fica com a conta para pagar é você. Esse visitante é o diabo, é o inimigo. Ele vai dar sugestões na sua vida, para que você tome decisões que vão perturbar a sua paz, vão perturbar o seu relacionamento, vão levar você a ser um infiel em vários aspectos da sua vida. A infidelidade sempre será sugestão do visitante, mas sempre será opção daquele que vai tomar a decisão sua. Não dá para culpar o diabo pela decisão que você tomou. Ele oferece o cardápio, você compra a ideia se você quiser. Ah, pastor, foi o diabo. E isso é antigo, desde a época do Éden. Adão, foi eu não, Senhor, foi a mulher. Mulher, foi eu não, Senhor, foi a serpente. No fim das contas, nenhum assume a culpa e joga a culpa no Satanás. Eu acho que no reino espiritual o diabo fica: tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não é? Porque é muito fácil culpar o diabo por decisões que nós fazemos. Eu fui fazer uma visita esses dias para o projeto Pão da Vida, que é um projeto que nós temos de distribuição de cestas básicas. E a gente foi visitar uma menina de 16 anos que estava com um filho, com a idade do menino, 1 ano e meio. 1 ano e meio, um bebezinho. Uma menina de 16 anos, morando numa casa que só tinha uma cadeira, o sinal de Wi-Fi, é claro. Você vê a foto da menina no Instagram, que foi por onde ela achou a gente pedindo ajuda para comer. Você diz que a mulher é rica, milionária. Quando você vai na casa da coitada, está lá um pirrai cagado,
uma cadeira, um Wi-Fi no canto da parede, pronto. Aí você vê aquela situação, diz, pastor, olha, eu estou precisando de uma ajuda, eu não tenho geladeira, tem como o senhor arrumar uma geladeira para mim? A gente deu a cesta básica, disse, só essa cesta não vai resolver. A gente saiu, comprou fralda, comprou leite, deixou lá, para dar um mês de respirada para aquela menina. Cadê o teu marido? Não, ele é muito descansado, às vezes ele arruma 10 reais, 20 reais, tal. Eu falei assim, ô filha, o que é que está pegando? Ela disse, pastor, uma pastora veio aqui em casa. Ela disse que o diabo está solto dentro dessa casa. Porque às vezes a gente está bem, do nada a gente briga. Eu digo, minha filha, Satanás não vem nem aqui na sua casa, não vem não. Satanás vai aonde está tudo bem, tudo bacana, porque ele quer tentar destruir. Aqui, ele diz, ali alguém já fez o trabalho por mim. Que danado eu vou fazer naquela casa? Ela está destruída. Para que danado Satanás vai perder tempo com alguém que já tem motivo para brigar? Menino doente, não tem dinheiro, marido que não trabalha. O diabo precisa aparecer num lugar desse? O diabo vai onde está tudo bem, irmãos, onde está tudo dando certo. Então, minha filha, é muito fácil culpar o diabo. Eu vou culpar alguém aqui agora, já que você quer dar culpa para alguém. A culpa é sua, que com 16 anos não estudou, não ouviu sua mãe. Tua mãe disse, minha filha, não é para você estar casado, envolvido com ninguém, vai estudar. Diz, mãe, mas eu amo ele. Isso não é amor, é burrice. Tem gente confundindo burrice com amor. Filha, deixa eu te dizer uma coisa. Se o teu pai, tua mãe, teu tio, todo mundo disse, minha filha, esse menino não é para você. Um dia chegou lá na igreja lá em Amparo, pastor, queria que o senhor abençoasse nosso relacionamento, tal. Seu pai, sua mãe, vocês estão novas? Não, manhinha, painho, não sei o que. Tu quer que eu abençoe um relacionamento que teu pai e tua mãe não estão aprovando, criatura? Pastor, a gente é tipo Romeu e Julieta. Os dois morrem no final da história, viu? Queridos, para de romantizar decisões que são lógicas. Eu tenho uma crença muito pessoal. Se você crê diferente de mim, tudo bem. Eu não acho que Deus dá homem ou mulher para ninguém. Eu não acho que eu estou esperando em Deus a pessoa que Deus vai enviar. Deus fez um monte de homem, fez um monte de mulher e hoje é self-service. Você escolhe lá, com base nas ferramentas que a palavra deu. Porque depois, o homem que o Senhor deu, a mulher que o Senhor deu, você escolheu errado. Você não prestou atenção nos sinais que estavam diante da sua cara. Eu fui ver o Instagram do pai do menino, uma orelhinha de cachorrinho e... Uma trepeça dessa tem condição de ser pai? Trepeça palavrão não, né? Às vezes faça o seguinte, você não está precisando, né, de uma geladeira não. O seu marido está precisando de um emprego. Manda ele ligar para mim, eu conheço muita gente de São José do Egito, vou arrumar um emprego para o seu marido. Faz uma semana e pouco, até hoje estou esperando a ligação dessa criatura. Deve estar ocupado fazendo orelha de cachorrinho no Instagram. Quem tem a mente miserável vive na miséria. A pobreza está aqui, ó. A pobreza está aqui. Então, aprenda a desenvolver bem os seus relacionamentos. Primeiro ponto, amor. Segundo ponto, fidelidade. Terceiro ponto, aprenda a desenvolver bem os seus relacionamentos. Louvado seja Deus. Faça suas escolhas com base na palavra. Faça sua escolha com base nos princípios que Deus lhe deu. Eu vou pedir para projetar aqui Efésios capítulo 5, para que a gente possa ir para o quarto ponto. Efésios 5 aqui atrás, por gentileza. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Olha o que diz o versículo 22. 5:22. Esposas, cada uma de vocês seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. De que maneira a mulher deve ser submissa ao seu parceiro, ao seu marido, ao seu esposo? Da maneira em que ela é submissa ao Senhor. É fácil ser submissa ao Senhor? É fácil?
colocar as vontades de Deus acima das nossas vontades? Não é fácil. Vamos continuar. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da... Vamos continuar. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A analogia que Paulo faz com o marido é a mesma analogia de Deus. Ele começa a tratar o marido como se fosse Deus. E para a gente, a macharada escuta isso e fala, ó, mas muito pelo contrário, é um peso de uma responsabilidade tremenda. Deus é provedor, Deus ama, Deus respeita, Deus cuida, Deus protege. Então o cara quer submissão, mas ele não respeita, ele não cuida, ele não provê, ele não protege. Então você percebe que o texto não está falando de um ponto de vista machista, muito pelo contrário, o texto está falando do ponto de vista de proteger a mulher, para colocar o homem no dever dele de ser provedor. A minha mulher trabalha, porque ela quer trabalhar, mas ela não precisa trabalhar. Na verdade, até hoje eu pergunto a ela o que danada ela faz com o dinheiro dela. Mas o dinheiro dela não é providência para nossa casa, é hobby da minha esposa. Eu acho que ela gasta na Shein ficando igual uma dorama. Trabalho na vida da mulher tem que ser opcional. Que você ore a Deus, marido, por essa bênção. Deus, me dá a bênção de tornar o trabalho da minha esposa opcional. Que o Senhor faça de mim o provedor desse lar. Se ela quiser trabalhar, Deus te abençoe, minha filha. É bom que eu fico com um pouco de saudade quando você volta. E deixa o meu juiz em paz um pouquinho e para de me pedir dinheiro. Para nada, continua pedindo. Mas o que chama atenção agora é quando o versículo 28 diz: assim também, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Parece que é chover no molhado. Marido tem que amar a mulher. Volte um pouquinho, 2024 anos atrás, você vai entender por que Paulo tem que falar desse amor. E ele diz, amar como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Minha irmã, olha aí para o seu marido, olhe bem para a cara dele, olhe. Se esse caba não estiver disposto a tomar um tiro por você, tem algo errado. Tem algo errado. Amar como Cristo amou a igreja. Fique de pé, por gentileza. Fundamentos para uma família saudável. Precisa existir amor. Precisa existir fidelidade. Você precisa selecionar bem seus relacionamentos. E é necessário que seja sacrificial. Shelley, se você estiver distante da sua família, vá para perto da sua família agora. Abraça sua família aí, se eles estiverem aqui.